Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 58. Eu sou o Jeff, estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff, beleza? Beleza, estamos aqui Pronto aí no... para mais um Almanacão? Isso, edição Oscar especial aí, né? O Almanacão, É. né? Agora a gente vai comentar sobre o Oscar, mas antes a gente vai falar o que a gente anda fazendo, né? Muitas aventuras aí, né? Mas aí a gente... Vários temas, como sempre, né? Vamos fazer aquele mexidão, bem legal. Isso Dicas naquela... rápidas no novo formato, né? Agora, com mais dicas em menos tempo, cada uma. Isso, e sem deixar de falar do que a gente gostou, o que a gente gostou, Isso aí. o que a gente comprou, o que a gente recomenda, que fuja, enfim, né? Isso Então aí. vamos lá. Então vamos pro É, preparo do baião, né? Que é o momento em que misturamos os ingredientes selecionados para o nosso episódio, para servir o Loos. Olha aí, o momento Temer. ó, Então, quais são os seus ingredientes aí, Michael? Bom, vou começar aqui pelo meu primeiro, né? É uma coisa Uhum. que a gente tinha falado no episódio anterior, né? Que até aproveitando, né, para falar essa questão do episódio, eu acho que a princípio a gente deve ficar uma vez por mês mesmo, né? A gente Uhum. gravou um pouquinho mais de um mês anterior, né? Então, no episódio passado eu falei que eu estava assistindo aí a quarta temporada daquela série, famosa série lá do agora Max, antiga HBO Max, a True Detective, né? Uhum. E eu assisti as 3 primeiras temporadas e gostei muito da série. E aí lançaram agora a quarta temporada e eu tava assistindo, né? Então, assim, eu terminei de ver, lançaram lá todos os episódios. Cara, muito boa série, gostei demais. Mais uma vez, manteve o padrão, né, de qualidade dessa série True Detective, que ela sempre escala, assim, atores do primeiro, né, escalão de Hollywood, né? Uhum. Começou lá com o Matthew McConaughey, né? Sim, famosa. Na primeira série lá, na primeira temporada, né? Ele fez par lá com o Woody Harrelson, né? Isso, poxa, excelente temporada. Aí depois a gente teve o Vince Vaughn, depois Foi. teve o Vince Vaughn na segunda temporada, depois a gente teve o Mahershala Ali, né, que é um cara que eu sou muito Uhum. fã dele, ele fez lá na terceira, então, aí agora, assim, a gente tem nada mais, nada menos aí que Judy Foster, né, É, interessante, né? fazendo, voltando aí, ela que tinha ficado muito tempo atrás das câmeras, né, voltou aí para frente das câmeras, então tá no papel de uma detetive de uma cidade lá do Alasca, uma cidade que ainda tem muita presença de nativos americanos ali, né, os antigos esquimós e tal. E aí a série traz bem essa questão do conflito cultural, né? Tem uma questão ambiental também, esse tema ambiental, né, de destruição ali do ambiente, tudo tem essa questão do choque de culturas, né, da galera nativa americana ali que tem mais essa questão das tradições, da superstição, né? E aí você tem um clima bastante sobrenatural, né? A trama é muito boa e ela brinca com esse sobrenatural, assim como as outras temporadas também fazem isso, né? Esse True Detective em alguns momentos, né? Não todas, Uhum. mas em alguns momentos ele brinca um pouco com esse sobrenatural. Só que é muito bem construído, muito bem montado e tudo devidamente explicado, sabe? Tudo Uhum. tem um embasamento legal, então assim no final tudo fica muito bem explicado. E aí a gente tem as ótimas atuações, né? Como eu falei já, da Judy Foster, que voltou aí mandando ver mesmo, num papel que caiu como uma luva para ela, na chefe de polícia que está nessa cidadezinha do interior e precisa desvendar um assassinato, meio desaparecimento, enfim, não vou dar muito spoiler aqui, né? Uhum. Em uma estação de pesquisa, né? A galera que estava lá, acontece alguma coisa ali, ela tem que investigar, e aí a parceira dela nessa questão é uma nativa americana, que é interpretada pela Kelly Reis, e ela, cara, a dinâmica das duas é muito boa, as duas estão excelentes nesse papel aí. Não duvido que ganhem premiações, viu? Mais uma série Uhum. muito boa da HBO Max, para quem gosta de True Detective, né? Uhum. É obrigatório, né, para quem é fã. E para quem gosta dessas questões de tramas de crimes e tal, investigação, né, que é a pegada bem desse seriado,
e quem não conhece, às vezes é uma boa oportunidade de entrar, né, nesse Uhum. universo aí, porque realmente, cara, muito bom, super recomendado. A nota lá dessa série lá no IMDb é quase 9, né, 8,9. Então, assim, a crítica adora, né, e os espectadores que assistem, né, que gostam do gênero, né. Lembrando que tem algumas cenas mais fortes, então Ah, quem, isso que quem eu ia não, perguntar. Uhum. pois é, quem não gosta um pouco de cenas mais fortes, essas coisas de, lembra um pouco o Seven, né, o Sete Hum, Pecados, né, uhum, os Sete Crimes Capitais lá e tal. uhum. Então, assim, aquele filme com Brad Pitt. Então, Sangue, né? tem, aí mostra algumas coisas da cena do crime, Sei, sei. né? Então, assim, e tem reconstituições também do que acontece. Então, tem algumas cenas mais fortes, né? Definitivamente uma série para adultos e adultos que não tenham sensibilidade a esse tipo de conteúdo. Mas para quem gosta desse gênero, né, cara, Tem que uma ver. pérola, tem que ver. Muito bom. Pô, legal, massa, massa. Não, eu mesmo tenho que assistir. Eu confesso que eu comecei a primeira e não vi o resto. É uma deficiência minha. Gente. Agora falando em pérola, né? Traz aí o seu primeiro ingrediente. O que que você está trazendo aí pra gente? Rapaz, então, Duna 2, né? Eita, Depois. esse aí a gente viu no cinema, hein? Que experiência. Foi. Não, isso aí foi de roupa de gala, né? A gente juntou quase todo mundo. É, Porque o nosso amigo não curte muito, mas o resto, cara, a galera toda foi um filme que engraçado, né? Assim, eu corri loucamente para terminar o livro. Porque realmente eu dei uma sorte inacreditável porque eu li a metade do livro. E o primeiro filme, corta um pouquinho mais da frente, para frente da metade, né? Então, eu dei uhum. essa sorte, mas eu fazia algum tempo eu já não lembrava, né? Então eu corri para terminar o livro inteiro. Rapaz, foi foi uma corrida considerável, né? Mas foi muito muito compensadora. Poxa, eu vou te falar que não é à toa que um dos clássicos, né? Da É, ficção científica. ficção. E que muitos consideravam E, e- inadaptável, né? exatamente, dá para entender. Realmente o Já tiveram Villeneuve tentativas que, né, nossa, não, assim, complicadas. eu não veria o dos anos 70, né, Anos 80, anos 80, 80. aliás, não veria. O dos anos 70 é o que nunca rolou, mas que é famoso, o filme Aham. perfeito, lá, mas É aquilo, né? Nunca foi feito, então então vai ficar assim mesmo, né, mesmo tá a porque lenda. quem for ver o dos anos 80 vai levar spoiler, né, da série, então, né, Eu acho que você tinha falado para mim que eles adaptaram vários livros, né? isso, foi uma correria, a gente não vai Recorrido, né? conseguir, não, talvez a gente não consiga fazer vários filmes, então compila tudo no final, entendeu? Então, vocês vão levar muitos spoilers, então geralmente não vale a pena. Então, quem não curtiu o primeiro, porque achou muito lento e tudo e tal, talvez goste mais desse segundo, né? Que é muito mais ação, né? Em termos de comparação, filme-livro, eu acho que tem uma polêmica sobre uma personagem lá, né? Hum. Algumas orientações de algumas personagens, né? Mas eu acho que são sacrifícios, né? Ou adaptações, porque são. Adaptações, eu acho que você usou a Que- palavra-chave. É uma adaptação, a gente tem que isso, entender que são mídias diferentes, né? isso, exatamente. Então, eu achei que para a narração ficou melhor. Então, né? Eu achei bem razoável, até para contar a história. Então, eu achei bem bacana. Então, aí já tá aquela pressão, quando é que vai ser o terceiro? E é engraçado, né? Porque tinha toda aquela discussão do primeiro, ele tava assim, ah, não, cara, eu só vou fazer esse segundo, né? Cara, mas E depois do sucesso desse é, segundo aí, que muitos é, estão realmente. considerando assim novos salvadores do cinema, né? Que a gente está Sim, precisando de filmes assim para fazer a galera voltar aí ao cinema, porque tá atualmente difícil. tá bem complicado, várias salas fechando, né? Assim, a gente está vivendo isso aqui em Brasília, né? Alguns lugares É. fechando as salas. E realmente esse filme é uma desculpa, né? Assim, muito boa, assim, um motivo excelente para ir ao cinema. E eu confesso que eu fui muito mais pelo Denis Villeneuve do que pelo universo de Duna, porque, inclusive o Duna 1, né, eu falei no episódio anterior, eu assisti recentemente, né,
fazia pouco tempo, que eu não tinha visto ainda. Uhum. E eu sou muito fã do Denis Villeneuve, né? A forma como ele consegue criar histórias e desenvolver personagens, criar um universo, né? Um Sim. universo vivo ali na tela e tal, te prender. Então, e o cara consegue fazer ficção, ele tem uma mão assim muito boa para ficção, né? De uma Tem. forma assim. Eu Gostei diria. muito do filme. E eu não li os livros, então assim, eu não tenho esse viés do Uhum, fã sim. Duna, né? E isso é bom, porque é aquela coisa, né? Assim, para não ficar aquela coisa chata do tipo um depara, né? E não ter E uma também quer dizer que essência, a né? obra, o filme se sustenta sozinho, né? Que ele Isso conseguiu também, criar uma também. obra que é única, singular ali, e que Isso. apesar de, é lógico, né, vir dos livros e se basear nele, mas também se sustenta sozinho. Não, e tem momentos, cara, a parte gráfica, a parte de som. Assim, uma pena que a gente não tem um IMAX aqui, né? Aqui em É, Brasília, é uma verdade. E pena. dificilmente a gente vai ter, né, com essas crises Pelo atual do visto cinema. aí tá difícil, né? Tá Em alguns muito momentos eu difícil. confesso que, assim, vem um pouquinho de Interestelar, aqueles sons, Tem, assim, tem, 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 aquela tem, que sim, que senhor. o cara É, dorme no teclado, né, lá. tem uns momentos, é a contribuição aí, né, Mas mas, do Nolan, né? do Nolan, mas, Influências do Nolan aí no cinema, mas, né? cara, filmaço, 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 muito bom. filmaço, eu curti pra caramba, eu acho que, mais uma vez, o Villeneuve conseguiu, primeiro, um contraste, olha a ironia aí, né, porque tem uma É, cena preto e branco aí na história, é, mas eu acho que ele conseguiu colocar um contraste moral, que é uma característica muito forte do livro, né, é. ficou muito bom no livro, no filme, então, livro-filme, e aí eu acho que temos aí o pessoal, né, muita gente tem falado como um novo clássico, né, da ficção Eu científica. vi gente falando assim, clássico instantâneo, porque geralmente o Sim, clássico demora um tempo para você isso, considerar, ele tem que isso. passar. Esse aí a galera já tá jogando, já jogou lá. Entendeu? Não, É tipo já, assim, o jogador tá atuando ainda, já foi pro Hall of Fame. já é certo que temos um. Então, quem puder, cara, assista num cinema que vale a pena. Eu Cinema. acho que, Cinema. que vale demais, E demais lembrando mesmo. que o primeiro tá no Max, né? Quem tiver o Sim, Max também pode ver antes, porque realmente ele já começa ali de onde o primeiro para, não tem muita isso, explicação, é preciso realmente assistir o primeiro para entender bem a história. Apesar de que o filme tem um início, meio e fim, isso. mas é bem legal você conhecer a história até para entender a motivação de cada personagem. Porque o primeiro, muita gente reclamou que, poxa, o filme acaba de repente, então, né? Realmente é parte um, né? Acho que o Isso. Tipo pessoal Senhor dos vendeu Anéis errado, mesmo. né? Isso, exatamente. E falando em planetas, né? Qual é o próximo ingrediente aí, Michael? Então, vou continuar no HBO Max, né? Eu costumo agrupar os meus assuntos aqui. E Boa. vou falar de uma série, dessa vez uma série animada, né, de animação, que chama Planeta dos Abutres. Uhum, Essa também é ficção científica, né, assim como o Duna aí. E eu ouvi falar muito bem num podcast que eu escuto, que é o Gamescoop, né, lá da uhum, IGN. uhum. Os caras falando, poxa, legal e tal, essa série. Eu falei, vou fazer um teste, vou assistir. E, se eu não me engano, são 10 episódios essa série. Cara, muito boa. É uma série. A animação dela é bem diferente, assim, tem uma pegada diferente, não é aquela animação, né, Meio, 3D, meio indie, bonitona. né? Aham, Isso, ela tem uma pegada um pouco de anime, um pouco de animação ocidental, uma pegada assim, um traço mais leve, sabe? Uma parada assim, mais alternativa mesmo. uhum, Mas a história, cara, é excelente, né? A história de uma tripulação, né? De uma espaçonave no futuro, né? uhum, É uma espaçonave mineradora, né? E é danificada. E aí eles caem num planeta que é um planeta distante, enfim, num lugar aí, remoto, que não tem muita comunicação, então eles têm que meio que se virar sozinho ali. E é um planeta assim que tem vida, né? É uhum, como se você imaginasse assim, como que seria uma Terra 2.0, né? Como seria uma Terra em outro galáxia, em outro lugar, nada a ver, entendeu? uhum. Só que, cara, é impressionante a criatividade dos roteiristas. Parece que a galera foi fazer assim, ó, vamos fazer aqui um brainstorm quando foram fazer essa série de tudo quanto é de possibilidade de vida esquisita.
Uhum, uhum, Tudo uhum, que você pensar, cara, de esquisito, de coisa assim, alternativa, você pensar como é que a vida poderia ser diferente, assim, os caras inverteram, fizeram umas coisas assim muito malucas, sabe? Assim, essas questões de hospedeiro. Eu não vou falar muita coisa aqui para não estragar as surpresas do seriado, que são muito boas. uhum, Mas assim, cara, esse é o grande carro-chefe dessa série, né? Então, é lógico, tem algumas coisas que vão um pouco mais pro ramo assim da ficção mais fantasiosa, né? uhum, Né? uhum, Aquela coisa assim, tão pé no chão e tal, mas mesmo assim, tudo muito inteligente, tudo. E a série, além disso, né? Além desse carro-chefe, ela tem histórias dos sobreviventes ali dessa nave que são muito boas, né? Que traz alguns conflitos, alguns temas interessantes, sabe? uhum. Uma Então, exploração assim, do. isso, uma exploração também do lado humano, do ser humano exposto a um ambiente desse, às vezes de uma forma isolada, né? Porque cada um cai num lugar do planeta. Então, assim, Hum, eles são expostos a ecossistemas diferentes, né? Então, assim, é muito legal. Tem uma parada desse negócio de inteligência artificial, que é um tema aí que está em alta, né? uhum. E o ponto, assim, né, da conexão da inteligência com a para ganhar consciência, essas coisas. Então, cara, muito legal. Recomendo demais essa série lá. É uma minissérie, eu acredito que dificilmente eles vão fazer a segunda temporada. Não sei, talvez sim, talvez não. Mas muito boa. Super recomendado para quem gosta de ficção. Só que é para maiores, né? Uhum. Ela tem temas adultos, então não é desenho animado para criança, é para adulto. Mas fica aí a dica. Muito legal lá no HBO Max também. É ficção científica roots, então. Roots. Roots. Eita, nós. Eu acho que você ia curtir isso aí. Não, eu vou experimentar. E já que a gente tá no espaço, né, rapaz, vamos falar de O Astronauta, né? Lá da Ei, Netflix. Pois é, Adam Sandler, né, cara? O astronauta. mais um daquele que é assim, eu tenho que ticar mais um filme aqui no meu contrato com a Netflix, né? E isso é uma pena, cara, porque, cara, todo mundo pensa assim, a gente costuma dizer, né? Acho que todo mundo meio que, quem foi criticar, foi falar assim, não, mas gente, a Dan Sandler a gente associa a Mas filmes ele ruins. lembra que eu falei que ele tem um movimento meio montanha-russa? Exatamente, é Ele muito vai isso. lá no alto e Isso, desce, cai, ele despenca. vai E- lá no alto e despenca, né? então, Impressionante. pois é, porque Joias Brutas, cara, excelente filme, Pois é, foi o né? último ponto alto dele aí, né? Rain on Me, que é antigão, cara, excelente também. Tem Spunk o Lace, Clique, né? Que é aquele isso, lá. isso. Cara, É, então, assim, de vez em quando ele pega um drama, você fica assim, legal, né? E aí, pelo aham. trailer, eu fui vendo assim, rapaz, ó, se eu fosse resumir, eu acho que esse filme merece um resumo bem curtinho. Ele é o Solaris versão americana de plástico, entendeu? E, A impressão é que, cara, não dá, a história não é interessante. Bom, pelo menos isso, né? O Adam Sandler lá faz o papel de um astronauta que ele está perto de uma anomalia, num futuro alternativo, onde a República da Tchecoslováquia, ou seja, não dividiu, né? ah, É, é, tá perto, é a primeira nação a chegar perto, então ele está muito perto de realizar uma coisa, só que ele está muito tempo fora. Poxa, só 6 meses, cara. 6 meses é na boa. Mas enfim, 6 meses no espaço, ele tá lá sozinho e tudo, e ele meio que tava brigado com a esposa, e a esposa quer pedir as contas, entendeu? E ele tá naquele processo deprê, e é muito engraçado que o pessoal da missão meio que não dá suporte psicológico, né? Então é muito engraçado. Você fica assim, gente, ah. enfim, né? E aí ele tem um contato com um alienígena que tá mais preocupado em fazer terapia com ele do que outra coisa. Então não faz sentido. Assim, eu acho que a grande mensagem do filme é faça terapia. Ok, beleza. E a única crítica que eu dou é que comer não é a solução, viu, gente? Quem assistir,
Quem assistir, Então é uma você... mensagem positiva. Faça a terapia funciona até no espaço. Olha aí. Exatamente, e comer, só comer não resolve, Não gente. Não resolve. resolve, não resolve. Quem for o corajoso em assistir esse filme, né, assim, mas gente, nossa, cara, tem uns momentos que fica assim, cara, nem consegue chorar, meu Deus. Ele é bem limitadinho, coitado, bem limitadinho, mas eu acho que mais limitado que ele é a história. É uma pena, é uma adaptação, né? É uma adaptação acho que é Bohemia Space, uma coisa assim. Aham. E, cara, não vale a pena. Quem lê o livro também, velho, né, realmente não dá pra entender por que escolheram isso. Mais um filme, né, da Netflix que não faz sentido, né? É, enfim. E mais, já que estamos saindo de um filme polêmica pelo sentido, né? Agora a gente tem um filme polêmico pela temática, né? E pela confusão aí da distribuição, a polarização política. Como é que é isso aí, ô Michael? Pois é, então, o meu próximo ingrediente aí é o filme polêmico, né? Som da Uhum, Liberdade, foi lançado aí no ano passado. Teve uma questão aí na distribuição do filme, né? Porque o filme traz uma mensagem assim muito forte, uhum, uma temática, como eu falei, difícil, mas necessária. Assim uhum. como a gente fala aqui às vezes, né, que filmes de guerra, documentários de guerra, ou filmes sobre, né, como o próprio Ah, do. Assassinos da Lua das Flores, que é um Sim. filme que conta um passado negro da história, né, Uhum, americana, uhum, né, a questão do desrespeito aos nativos-americanos. Então, assim, são temáticas difíceis, mas que precisam, às vezes, ser mostradas, é porque, infelizmente, algumas coisas a gente vê se repetindo e tem coisas que... uhum, Né, e esse filme é um caso desse, né? É um filme que fala sobre abuso infantil, né? uhum. É, Principalmente tráfico de crianças, né? uhum. Para exploração sexual e outras coisas e tal. Então, assim, uma temática extremamente complicada mesmo. Um filme um pouco difícil de assistir, né? Para quem, principalmente assim, para quem é pai, né? Porque você imagina, às vezes, é inimaginável você ver, né? Ah, meu filho, acontecer isso com meu filho, seu filho ser Uhum. raptado e tal. E ele conta a história assim, né? De um pai num país, se eu não me engano, Ah, eu acho que é El Salvador, não, é o Honduras. Bolívia, alguma coisa assim. É um É uma país aqui da Bolívia. América do Sul, Uhum, uhum, e aí tem os dois filhos pequenos raptados, né? Questão uhum, assim de, o pessoal faz lá um esquema para juntar crianças, né? E aí fazem promessas falsas, uhum, e aí raptam essas. E aí entra do outro lado um agente, né? Do FBI, uhum. um cara que é interpretado pelo Jim Caviezel, né? Famoso aí pelo filme lá ai meu Deus do céu, do Mel Gibson, né? Que ele fez Jesus Cristo lá e Ah, tal. sim. É, O vulgo Jesus Salaminho, mas enfim. É, enfim, é outra polêmica, outra polêmica. polêmica, É, polêmica. porque se focou no sofrimento ou na. Enfim. Vamos Mas continuar. pois é. Mas aí então, aí o Caviezel, né? E aí ele faz o papel de um agente do FBI que cuida. Eles prendem os consumidores de conteúdo de pornografia infantil nos Estados Unidos. Uhum, Só que aí ele é deparado com essa questão, né? Essa do, poxa, mas a gente prende os caras, a gente só tá apagando incêndio aqui, secando gelo, né? Porque os uhum, caras, mas a gente não tá indo atrás da fonte desses conteúdos, né? Como que esses uhum, conteúdos são feitos e tal, as crianças que são vítimas disso e tal. Então aí ele resolve partir numa missão própria aí, numa jornada, né, épica dele mesmo, por conta própria, para tentar. E é um caso verídico, né? E é um caso verdadeiro mesmo, tal. baseado, parece que tem É, um. tem algumas liberdades criativas aí. Ou, segundo alguns, né? Segundo É, alguns, a mas galera assim, aumenta muito o papel do cara, mas enfim, é, mas aí ele vai lá para, inclusive tem um caso específico dessas duas crianças lá, né, que uhum, ele faz uma foca promessa ao mais. pai para tentar resgatar. Então assim, o filme, cara, é um tema, como eu falei, né, um tema difícil, mas é muito bem executado o filme. Eu gostei do filme, as interpretações, o Jim Caviezel tá muito bem, né, no filme. Então assim, cara, eu acho que é um filme, como eu falei, e ele denuncia essa questão porque é uma coisa, né, uma coisa que
como eu falei, às vezes os países não vão lá na origem, né? Só tá cortando aqui, sacando o gelo e tal. Mas esse filme traz esse questionamento, né? E assim, é um crime que acontece ainda muito, ainda está acontecendo, então Sim. da importância de combater isso, de ir lá na origem, acabar, né? É muito bacana. Eu gostei do filme bem executado, fora essas polêmicas aí, né, e tal, essas É, coisas aí que a gente falou. Mas assim, eu curti o filme, eu achei bem legal. não, é aquela coisa, né, Michael? Você olha assim, eu Ah, acho é a que. Paixão de Cristo, né? No filme lá do Prime Isso, Video. exato. O vulgo Jesus Esse Salamin, filme mas, acaba enfim. que ele tem um, inclusive é do próprio estúdio que faz o The Chosen, né? Que é um Isso. estúdio Uhum, cristão e tal, que é o uhum. Angels. E eu lembro que até quando estreou no cinema eles estavam dando ingressos de graça, você participava lá para É, conseguir e tal. e teve sessões vazias e É, todos vendidos, enfim, é, né? Existe toda uma polêmica aí, mas eu acho que uma parte importante é que eu acho que quanto à questão da importância desse tema, eu acho que, né? isso. Eu acho que Eu acho vale que lembrar que tem aquele antigo filme do Nicolas Cage, lembra? De o 8mm, né? sim, Nossa, cara, pesadíssimo. E já pois toca é, sobre alguns temas, sim, sim. sobre o lado B da indústria do É. sexo, né? E tudo. Pois é. E aí esse Então, aqui está disponível lá no Prime Video, né? uhum, uhum, Para quem se interessar, basta ir lá isso. no Prime Não, Video não tem para tanta assistir. confusão. É, Isso, fica esses avisos aí que a gente já deu, esses que é alertas, pesado, assunto pesado, né? bem pesado. E falando em Prime Video, né, tem Senhor e Senhora Smith, né, eu confesso que, cara, também é lá no Prime Video, né, em vez de filme agora é uma série, Porque né, era o do casal lá, Pete e Jolie Pete. isso, exatamente, e cara, quando eu fui ver o trailer, eu falei, cara, não vai dar certo, gente, não vai dar certo, assim, sabe, eu achei a menina muito blasé, o Dover, ele é daquele jeito, então, né, mais cool, né, então, eu olhei assim, cara, isso não vai dar certo, cara, mas olha, que surpresa boa, viu, cara, todo mundo falando, não, dá uma chance, que o Donald Glover, cara, ele é engraçado, ele é interessante. E a menina, como a Francesca Sloane, né? Ela tem uma hora que eles vão se apresentar para quem não lembra, como é que eles funcionam como um casal de assassinos que tem uma série de missões, né? Aham. E eles trabalham para uma agência misteriosa, né? Uhum. E, cara, bom, e eles têm que fingir serem marido e esposa, né? Cara, é muito engraçado, porque aí eles vão se definir, né? Ela se define como uma meio europeia, meio japonesa, né? Aham. E ele se define como um afro-americano, beleza. Cara, depois você vai entendendo como isso vai se desenvolvendo para uma coisa mais complexa, sabe? A relação deles, né? E o Aham. primeiro episódio, cara, eu achei meio parado e tudo. Aí o final do primeiro episódio acontece uma paradinha que você, eita, que legal. E aí o segundo episódio já é melhor, no terceiro é bem mais divertido. Tem Aham. uma participação do Paul Dano e do Wagner Moura, cara, fazendo uma Olha, ponta muito engraçada, cara. É muito engraçada. Então, cara, aliás, Maya Erskine, que faz a Senhora Smith, né? E, ah, cara, é muito engraçado, cara. Tem o Ron Perlman também, que faz uma ele faz ele que é o eterno Hellboy, né? Hellboy, ele faz um recurso para ser defendido. Cara, é muito engraçado. Eu curti pra caramba. Agora me Cara, deu umas vibes assim, inclusive da própria Prime de Citadel, né? Mas pelo visto foi na outra direção, porque não, Citadel foi. foi aquela Foi. bola fora, assim. Não, foi. Cara, eu achei que valeu muito a pena, cara. Eu curti pra caramba. Realmente, eu não esperava nada.
Esperava Legal. nada dessa série. E, cara, que surpresinha gostosa. Eu sei, primeiro episódio meio devagar, o segundo. Aham. Aí só tem 8 episódios a primeira temporada. Vale a pena, gente. Vale a pena. Eu tô torcendo Legal. aí que sejam renovados, que eu acho que dá suco nisso aí, né? E que não seja mais um caso rejeitado aí na nossa indústria. E falando em rejeitados, né? E aí, Michael, Opa. como é que esse filme aí, filme dos anos 70, é isso? Pois é, Os Rejeitados, um queridinho aí, né, da crítica, do público, teve 4 indicações ao Oscar, né, Oi. de melhor ator, melhor filme, melhor roteiro, que inclusive tem uma polêmica que eu já vou falar, Uhum, e uhum. atriz coadjuvante que venceu, né, a Davine Joy Randolph, acho que é o nome dela, é isso. Que ganhou por atriz coadjuvante, né, dos Rejeitados. Cara, é o meu tipo de filme, eu me amarro nesse tipo de filme, lembra muito aqueles filmes da década de 80, sabe? Uhum. Algumas comédias, né, da década de 80, aquelas coisas. Lembra muito aquele, um pouco, né, alguns filmes assim ah, meu Deus do céu, eu não vou lembrar o nome, mas assim, alguns filmes, né, bons da década de 80, aquele O Clube dos Cinco, lembrei. Um pouco esse estilo de filme, sabe? Aquele dos caras que ficam isolados lá, eles ficam de castigo na escola, aí eles começam eles são bem diferentes, tem um nerd, tem não sei o quê, né? E aí eles começam a se relacionar entre si tipo assim, a criar ali uma amizade, umas coisas, né? Só que nesse caso aqui é de um professor, né? Um cara que é totalmente assim, né? Desiludido, um cara que já tá assim, super rabugento. E aí ele é obrigado a ficar com os alunos que ficaram de recuperação lá na escola, ou que não puderam também ir para casa durante o Natal, Hum. passar o inverno com eles lá, né? Tipo, ficaram presos. Isso, na década de 70, né, que se passa o filme. E aí é uma escola tipo internato, né? E Uhum. aí nas férias os alunos deveriam ir para casa, só que esses não vão, não podem ir, e aí algum professor tem que ficar de babá deles. E esse cara fica, que é interpretado pelo grande Paul Giamatti, né? Que para mim é um ator assim, super underrated, né? Assim, É. desvalorizado, porque é um talento muito bom. Mas, cara, então é essa pegada, assim, os dois começam se estranhando e tal, tem o Paul Giamatti e o personagem, né, que faz o aluno com quem ele se relaciona, que é o Angus, né, que é interpretado pelo Dominic Sessa. E aí os dois começam totalmente antagônicos e vão se aproximando, vai tendo situações. O filme tem muitas coisas engraçadas, muitas situações legais, assim. E aí no meio dos dois tem o papel, né, da Vin Joy Randolph, que faz o papel de ela é a cozinheira da escola, né, que acaba ficando com eles também e que acabou de perder o filho na guerra, né, do Nossa. Vietnã. É, Então Vietnã. assim, e ela traz essa figura, esse contraponto bem mais dramático ao filme, e ela realmente está excelente. Apesar de que eu tenho algumas restrições, assim, eu não vi todos os filmes, eu não posso opinar. A gente já você vai trazer aí, né, diretamente do tapete vermelho, nossas impressões das premiações, mas eu até gostei mais da Judy Foster lá no Naiades do que dela, mas, né, mesmo assim a performance dela foi muito boa, muito legal. Então aí o filme é super legal, recomendado, só que tem essa polêmica que eu falei em relação ao roteiro, porque o filme ele foi escrito, tem um roteirista, né? E o diretor também participou da criação, né? Então assim, eles meio que dividem aí, só que surgiu uma pessoa, né, que é o Simon Stephenson, que é um outro roteirista que escreveu filmes como ele escreveu lá o Paddington 2, né? Eu acho que mais recentemente ele fez um filme de animação, eu esqueci o nome, enfim. Só que ele tinha um roteiro que chamava Frisco, Uhum. né? Uhum. E é mais ou menos isso, assim, que é a história de um médico, um pediatra, né, que meia idade, meio desiludido, que começa a relacionar com a criança, assim, conhece um paciente, né, que ele é meio que obrigado a cuidar desse moleque e tal, os dois vão se aproximando, né? Então você vê semelhanças na trama, né? E o principal fato aí nessa acusação de plágio, né, de Stifler, é porque ele disse que apresentou o roteiro para o diretor. O diretor pediu o roteiro e falou assim, não, deixa eu dar uma olhada. Porque ele foi rejeitado em 2019, né, na verdade. Foi em 2013 que ele ficou naquela blacklist lá, que tem filmes de roteiros acabam não sendo aprovados, né, produzidos.
Mas que tem potencial, né? Uhum. E tem potencial. E aí depois, em 2019, o diretor pediu, né? Falou assim, o diretor lá, o Payne, né? Que foi o diretor do filme. Ele falou assim, o Alexander Payne, né? E o roteirista do Rejeitados é o David Hemsworth, junto com o diretor Alexander Payne. Aí disse que o Payne pediu o roteiro para esse cara, né? Falou assim, não, deixa eu dar uma olhada, em 2019. E aí falou, não vou fazer. Só que aí logo em seguida eles escreveram um roteiro que tem semelhança. Então, tem essa polêmica, né? Pelo menos ele não ganhou o Oscar de roteiro original, então assim, que já pensou, né? Nossa, Se aí. ganhasse o Oscar de roteiro original, ia ser Aí o trash. povo ia quebrar carro na rua, ia ter. Aí ia pegar mal, né? Assim, aí a princípio o caso foi dispensado, porque o filme é aquela coisa, ele tem semelhanças, mas tem muitas diferenças. Tem. Muitas diferenças, pelo que eu vi, pelo que eu fiquei sabendo. Eu não li os dois, assim, o outro roteiro desse Frisco, mas pela análise que eu vi, tem muitas diferenças. Então, aquela coisa, né? Não sei, vamos ver onde é que vai dar, mas tem essa polêmica aí. Agora, falando em polêmica, e do Oscar, diretamente do tapete vermelho, aí, nosso sapatinho verde Jeff acompanhou a cerimônia. Então, esse ano foi um Oscar engraçado, porque a execução não, assim, frente àqueles que teve tapa, confusões, né? Ou problemas com o apresentador, né? O Jimmy, eu achei ele sem graça. Eu achei ele sem Eu graça também não. E eu acho que ele tá, assim, cada vez mais sem graça, né? Assim, Isso. Nossa, o esse, trailer. esse Nossa. ano, assim, as piadas dele quase nenhuma deu certo. Não, e conseguiram irritar muita gente. Então, e Eu aí gostei, teve. agora assim, antes de você até falar, eu gostei do novo formato, porque começou mais cedo e foi mais Isso, curto. Isso eu gostei. isso eu Sim, achei. eles deram uma secada boa, porque a premiação começava 10 da noite e tinha 4 Era, horas e meia de duração. Ia era, acabar era. 2 e tanto da manhã. Então, Ninguém agora merecia. eles vão começando 8 da noite e 3 horas de duração, né? 3 horas e pouquinho, passou um pouco, né? Aí tem aquela história, né? Ou seja, várias categorias só, só recebem um prêmio e ninguém sabe, só sabe pela internet, né? É, Enfim, existe toda uma. Mas, mas enfim, eles né? deram uma dinâmica diferente. Já começaram Sim, com o prêmio também. de atriz coadjuvante ou de Sim. ator, não lembro. Foi assim. Deu Já um. começaram com um prêmio bom e alguns prêmios foram bem corridos, né? Apresentaram Isso, 2 prêmios de uma vez e tal. isso. Alguns ficaram desprestigiados. Isso, para não aumentar essa situação, né? Não É. ficar uma coisa. Então, tipo assim, em termos de show, acho que realmente ficou bem melhor, apesar do apresentador meio sem graça, né? O Jimmy E, Kimmel bem é, fraquinho. ele é bem fraquinho. Teve aquele episódio com o Trump e tal, né? É. Enfim, foi uma resposta picante, digamos, né? Aham. E também já que estamos falando de polêmica, né? Tem uma série de filmes bem curiosos, né? Nessa temática, né? Então a gente já começa com o mais que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, né? Que é o Zona de Interesse. Cara, é um filme que eu diria que é um filme. Como é que eu vou te explicar? Era um filme que eu tava esperando muito, todo mundo tava falando bastante, né? Porque toca sobre a questão do Holocausto, né? Mas de uma forma bem peculiar, né? Que é mostrar assim, a vida praticamente extremamente burocrática da família do administrador do maior campo de concentração, né? Então, ao contrário do livro, né, que o livro ele não chega a personalizar, né, mas você, analisando as condições, você pode chegar a essa conclusão. No filme, não, ele realmente, o Rodolph Ross, realmente existiu, ele realmente foi um administrador durante 2 anos e pouquinho, né, ele foi o responsável por implementar a chamada solução final, né, que é a, a máquina de matar, né? Que eles tinham Aham. cotas, né, para matar judeus, né? Então o filme ele incomoda ele faz vários truques para te incomodar, seja no enquadramento bem aberto, onde você vê que os atores estão fazendo o que ele, faz mais ou menos a cena, entendeu? Então Aham. é um filme parado, sabe? Às vezes, mas ele brinca muito com as sutilezas. Você escuta os Aham. gritos, você escuta
os tiros, você à noite eles têm que fechar as cortinas por causa dos fornos, né? E dos gritos e tudo. Então, existe toda uma vida bem suburbana, praticamente, de frente para uma das maiores tragédias do século XX, né? Tragédias não crimes, né? Vamos botar, né, a dimensão certa. Então, tipo assim, ele é um filme que eu acho que ele acerta em muitas coisas, acho que a mensagem final é muito boa, mas tem uns cacoetes de filme de arte. E um dos cacoetes que ele tem é o som. Muita gente acha que o som foi fundamental por causa da trilha sonora, para irritar e tudo. Eu achei que ficou mais um cacoete de filme de arte, entendeu? E então foi engraçado ele concorrer a melhor som, quase ganhou, né? Conta a lenda, né? Então eu acharia injusto, né? Mas enfim, né? O Oscar não é bem assim. Então é um filme que eu acho que vale a pena ver, é um filme necessário, mas tem que ter paciência com ele, tá? A gente cai para outro filme polêmico, que é o Ficção Americana, que também já está na Amazon Prime, né? O Zona de Interesse vai entrar no final do mês, desse mês de março, e a Anatomia de uma Queda vai entrar agora, dia 20, né? E 21 ou 20, se eu não estou errado. E esse Ficção Americana, eu confesso que eu tinha um certo preconceito, né, quanto a ele por causa do trailer. Falei, qual é o trailer? O trailer é o seguinte, tem um Monk, né, que ele é um escritor, que ele escreve sobre peças, sobre né, cultura antiga e tudo, né, um cara extremamente intelectualizado, só que os livros dele não vendem nada. E acontece uma coisa na família dele, ele precisa de dinheiro e ele viu uma autora falando uma história de uma família negra, pobre e tudo. E ele falou, cara, tá, beleza, mas será que isso não é reduzir muito a raça, né? Será que você não está piorando uma situação de racismo, né? Em reduzir, né, os negros para isso? E aí ele decide fazer um livro de um gangster contando a história dele e tudo e tal, só de zoeira. E o editor dele ama, e eles recebem uma proposta e ele vai entrando cada vez mais nisso. E no trailer é vendido como uma comédia. Cara, não é um drama agridoce, sabe? E, cara, se eu fosse destacar isso, cara, é um filme muito inteligente. Ele dá umas reviravoltas, mas ele é muito ciente, ele é muito ácido sobre essa questão racial. Tem uma votação no final do filme que é excelente, cara. Principalmente se você prestar atenção do que você tá vendo e o que uma das personagens está falando, sabe? Você fica assim, caraca, é um contraste perfeito, assim, sabe? Então, eu acho que, pô, vale a pena. Realmente ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado e mereceu, viu? Mereceu porque, cara, realmente uma obra bem sagaz, bem ácida, bem interessante, né? E a gente cai para outra polêmica, né, que é o Pobres Criaturas, né, que eu diria que é um esforço realmente impressionante da Emma Stone, né, não é à toa que ela ganhou aí o reconhecimento, né, e basicamente é uma grande metáfora sobre o corpo feminino e sexo, né. Então, mas com várias referências de filmes clássicos, expressionistas, de ficção. Então, é também um pouco de uma declaração de amor ao filme, ao cinema, né? Mas tem umas situações muito engraçadas. Tem um quê com Frankenstein também, cara, mas tem umas perguntas muito boas, sabe? Então, eu curti. É um filme é um filme bem sapatinho verde, eu já vou logo avisando. Muita gente não vai gostar. Muita gente não vai gostar, mas eu gostei como filme. Tem um outro cacoete, excelente filme.
É um bom filme, mas não é um excelente filme, né? Assim, e aquela história, né? Assim, eu acho que o esforço da Emma é muito grande, principalmente se você levar em consideração que ela é extremamente introspectiva, né? Então ela teve uma dedicação, uma entrega. Ah, tem cenas de nudez, sim, tem cenas de nudez, tem assuntos bem adultos no filme, mas tem umas reflexões interessantes, sabe? O filme, às vezes, eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais inteligente em tocar uma ou outra situação. Por isso que não é perfeito, mas, cara, muito bom, muito bom. Eu acho que é o esforço que ela teve realmente. Assim, tem toda uma polêmica, né? Como a gente vai comentar rapidamente. Porque a gente vai falar dos grandes vencedores e os grandes esnobados, né? Vencedor da noite, claro, o Oppenheim, né? Para lá de merecido, o som, a parte de, né, a parte Ele técnica. ganhou os prêmios principais, né? Digamos assim. Isso. E Nolan, né? Só Nolan não ganhou de levando. atriz porque realmente eu acho que não tinha indicação ali. Ele estava de Uhum, atriz coadjuvante, né? isso. Até foi uma escolha, né, do Nolan. Dizem que o Nolan tem problemas com personagens femininas. Até então a gente tem que concordar, viu? É verdade. Né? Temos que Mas esse eu concordar. assisti e o filme é merecidíssimo, assim, né? Eu acho que. E ele já tinha tido, acho que 8 indicações, né? O cara, Foi. assim, ó, no Foi. total. Então, eu achei merecido. Um filme, como a gente já falou para algumas ocasiões aqui, um filme que traz um tema difícil, mas necessário, né? É Sim. importante. Uma fase, uma página complicada da nossa história. Tanto que agora, depois do Oscar, né, ele finalmente estreou, né, no Japão e o pessoal tá levando, né, algumas discussões sobre o legado, né, como eles lidam com isso, né, pós, né, tanto tempo, né. E o E- Cillian Murphy também, né, finalmente sim, reconhecido, um cara que também recebeu uma nova chance aí com o Nolan, dessa vez como protagonista, e super merecido o Oscar, eu sim, achei. também achei, acho que é uma demonstração de interpretação realmente muito contundente, né? Cara, É. excelente. Como adaptação do livro é muito boa, eu acho que a única observação que eu faria, de novo, aquela só o finalzinho, eu acho que o legado, eu acho que a transposição para o mundo atual, acho que ficou, mas o filme já estava muito longo. É. Então, acho que ia matar o espectador de tédio, né? Que é uma pena, porque é um assunto super legal, enfim. E a gente vai falar da galera que foi esnobada, né? A primeira eu acho que o grande esnobado da noite foi Assassinos da Lua das Flores, né? Uhum. É uma pena. Tem toda uma teoria da conspiração, que é o preço que o escocese está pagando por falar mal da Marvel. Não, eu não acho. Eu Infelizmente, também. acaba que assim, a academia, ela tenta corrigir erros do passado, né? E é tipo assim, o Tom Hanks não ganhou, né? Tipo Uhum, assim, não uhum. pode ganhar o terceiro Oscar seguido, sei lá. Sim. Né? E aí um dos filmes que ele mais merecia ganhar Oscar acabou que ele não ganhou, né? Que foi lá o Sim, Náufrago. E aí tem esse negócio do Scorsese. O cara fez filmes fantásticos ali na é, década de 70, 80 e não ganhou o Oscar. E aí eles foram é. dar o Oscar muito depois, porque falaram, tem que corrigir esse erro, né? Eu acho que aconteceu isso com o Nolan, entendeu? Falaram assim, não, o Scorsese ganhou dele lá recentemente, deixa ele quieto aí, vamos premiar o Nolan agora que ele tá merecendo. Não, a Às vezes temática eu rola acho que isso. é realmente muito importante e eu acho que aí a gente vai tocar dois assuntos, né? Primeiro que assim, é uma pena por causa da causa, né? Mas a gente Esse entende. ponto aí é verdade, porque a temática do Assassino da Luz das Flores, ele espeta muito mais os Estados Unidos do que o Oppenheimer, né? O Oppenheimer Exatamente. é tipo assim, mostra os Estados Unidos vitorioso, fazendo a bomba Exato. atômica, ganhando guerra e A tal, sendo líder. necessidade, né? A necessidade, que é Sendo todo líder ponto, da né? liberdade, não sei o Isso, que e tal. isso.
Agora, o Assassino da Lua das Flores, não, é uma página negra da história americana. Ali é vergonha em cima de vergonha, né? E É, com consequências, né? E é uma pena que a Lily, né, que estava a concorrendo Lily Gladstone, né? é, Cara, ela tava- tá excelente no filme. e é uma pena, cara. Uma pena. Eu, assim, na boa, Quem né? ganhou Assim, foi a Emma Stone, né? Eu não foi a Emma assisti Stone. o filme da Emma Stone, eu não vi os Eu outros vi. também, assim, da concorrência. É complicado, porque eu acho que a Emma, ela tem mais tempo, eu acho que poderia ser um... Mas dizem que também tem esse problema, né? Às vezes você ganhar um Oscar numa fase da vida pode mais atrapalhar do que ajudar. Não sei, né? Eu sei que a Julianne Moore, né, também o pessoal curtiu muito dela Aham. no papel que é o Segredos de um Escândalo, eu ainda não vi, uma amiga minha viu, curtiu pra caramba, falou, não, tem que assistir, muito bom, muito bom. E ela tá excelente, mas como ela já, né, já tá mais que conhecida, né, assim, E então... ela já tinha ganhado lá pelo La La Land, né? É isso? Isso. Então, é aquela É, coisa, né, assim, eu acho que... mas o Oscar, coisas do Oscar, os né, dois. é normal. Ainda tem muita coisa a melhorar. Sim. E aí a gente, eu acho que resumindo é isso. Acho que essa edição do Oscar aí foi, Agora sim, digamos. um Ah, pequeno claro. parêntese aí, Isso. Eu já ia rapidinho. esquecendo. No finalzinho, né? A gente teve o, o Patino. Cara, Ah, ele quase estragou a entrega de melhor filme. É, Quase foi, conseguiu. foi. Impressionante, assim, cara. Era o Ele tá bem último. senil, né, e tal, Era o mas último prêmio, tava todo mundo último cansado, prêmio. tudo bem, a é, gente entende, mas ele, eu quero ir pra casa logo. Então, ganhou o Nolan aí. Foi bem, ele foi bem Al Pacino mesmo, assim. Eu não sei nem se ele é senil ou se ele é assim mesmo, mas enfim. Cara, mas além disso, eu só queria também falar, porque eu assisti o Oscar pela HBO Max, né, pela Max. Sim. Cara, eu vou te falar, assim, eles têm que acabar com esse negócio de transmissão brasileira aqui. Cara, não faz sentido, assim, os comentários, assim, alguns comentários pavorosos É. que o povo fez lá, né? A apresentação, não gostei, eles pisaram na bola em alguns momentos, perderam coisa. Cara, é tipo assim, ou então pelo menos dá opção, quem quiser ver né, o feed direto lá dos Estados Unidos, Sim, sem pronto, passar, ó. porque aí eu, por Muda o exemplo, canal, desligo a né? dublagem, acho horrível a dublagem, a tradução simultânea, faz Uhum, atrapalhar. uhum. Então, eu acho que tem que cortar isso, porque assim, aí bota uma galera que às vezes não entende tanto para falar e fala É, muita besteira, e aí é, atrapalha, e às vezes até você perde momentos da cerimônia, porque o povo tá falando, e aí eles não querem cortar. Então, é. cara, sinceramente, tem que acabar, velho. Acaba, transmite logo só o Oscar, faz para quem quiser lá a tradução simultânea, permite ativar, mas assim, só, no máximo tapete vermelho, faz lá o tapete vermelho, né, o povo entrevistar e acabou, aí depois entrega para porque assim, entendeu? Antigamente a Perde o gente foco, né? tinha, perde o foco, e aí, né, nem na época que a gente tinha Rubens Evald Filho, caras É, assim, tops, esse formato nunca funcionou tão bem, né? isso. Então, assim, ainda E, mais agora. e muitas vezes, mesmo ele chegava e falava, não, eu vou comentar depois. Pois é, Você vivia ouvindo ele falando isso. Não, vou comentar então depois pra, assim, né? porque esse tipo de comentário, né, talvez nem cabe ali no momento da cerimônia, né? Isso. Então, assim, Depois porque é o uma ar, visão muito pessoal. Acho que você analisar depois, mais friamente, com mais calma, faz mais sentido, né? Então, é. assim, eu, sinceramente, para mim tinha que cortar. Vamos ver ano que vem o que eles vão. E meio que para compensar a lista aqui, que tem uma confusão aqui, já me vê dois ingredientes seus aí, Michael. E aí, Ah, tá, não, aproveitando o tranquilo. fôlego. Então, eu vou falar aí de 2 documentários do Netflix, né, que eu assisti recentemente. Um é o De Tirar o Fôlego, Olha, ó. um de 2023, que é um documentário daquele estúdio lá do A24, né, que a gente fala que eles estão financiando muitos projetos interessantes. E esse De Tirar o Fôlego é sobre mergulho livre. Eu gosto Caraca! muito de mar, de mergulho, eu sempre gostei de natação, então é um assunto que me interessa muito, né? Uhum, Poucos mergulhos que eu fiz no mar, inclusive um eu fiz perto, próximo ali de Miami, ali em Keys, né? Naquela uhum. parte do Florida Keys ali.
foi um momento muito marcante para mim, sabe? Foi um mergulho assim, que eu fiz 2 mergulhos de 1 hora cada e eu vi coisas, assim, então eu sempre assisti os documentários do Jacques Cousteau, né? Eu sou muito doido com essas coisas do oceano. E aí esse mergulho livre sempre me fascinou, mas principalmente assim, porque é um esporte extremamente perigoso, acho que é um dos que mais mata no mundo, né? Assim, Eita. dos mais perigosos, porque é uma atividade onde o cara, basicamente, o mergulho livre é você mergulhar só com o seu fôlego, né? Tem vários tipos de formas de fazer isso. Você pode fazer em piscina, mas o mais perigoso é aquele que você prende a respiração e desce o mais profundo que conseguir. Tem que ser sozinho, sem ajuda, né? Tem categorias que você vai com ajuda, acho que tem várias categorias, né? Mas o foco desse documentário é esse que você vai nadando mesmo. Você tem só um cabo guia ali, né, que te ajuda. E aí você tem que descer, nadar ali e voltar nadando também no seu fôlego, né? E aí a questão de a qual profundidade você consegue chegar, né? E tem um lance do ritmo, né? Você subir rápido, descer muito rápido, parece que dá um Não, problema, né? isso aí só dá problema para mergulhos longos, né? Como o cara Ah, acaba de mergulhar e sobe, sei. a profundidade não dá aquele negócio, né? No sangue, Embolia, né? né? Que é a doença lá do mergulhador que eles chamam, né? Isso. Aquilo lá é Uhum. mais assim, você mergulha, vai para uma base lá, pro submarino Hum, e sobe de uma vez. Então, submarino não, porque é pressurizado, mas assim, você uhum, tá ali, né? Numa uhum. profundidade grande, um cara desses que faz e fica horas e horas ali, e aí tem que subir, ele tem que fazer devagar, né? Ele vai subindo aos Hum. poucos. Então, assim, é mais isso. Nesse caso, não, o cara desce, sobe ali, só que é muito perigoso, né? Porque o cara tem que prender a respiração por, sei lá, 4, 5 minutos e nadar. Ele Nossa. nada, desce ali a profundidade de 190 metros. É um negócio absurdo. Então, Caraca! ao todo, ele tem que nadar 380 metros com Nossa. fôlego. Eu não consigo Caraca, nadar velho. assim, 25, na minha época áurea eu nadava 25, prendendo a respiração, né? Rapaz, eu acho que eu tenho um fôlego do Sonic, do joguinho, sabe? Eu não. Se me Então, der assim, 2 minutos, eu já tô com a musiquinha. Tu, 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 tu. e aí É. mostra esse esporte, o documento, muito legal, cara, o documentário e aí conta a história de um talento desse esporte que se chama Alessia Zecchini, que é uma italiana, Hum. uma jovem que sempre sonhou em fazer isso, então, e mostra a trajetória dela, como que ela começou muito cedo, tanto é que eles tiveram que mudar a idade para 18 anos para poder participar por causa dela, porque ela aos 13 já estava participando de competição com adulto e ganhando, assim, e correndo risco de Caramba. vida. Então ela falou, não, Sim. não. A Itália Já que falou assim, ela, não, né? só pode a partir de 18, entendeu? Já que ela apelou e tava brincando. E aí mostra ela e também e são pessoas, né, marcantes desse esporte. Ela e o Stephen King, que é um cara que também fez mergulho livre, só que depois ele ficou mais famoso como um instrutor e como o cara que dá assistência, porque você tem que ter alguém ali, porque o cara às vezes apaga na subida, desmaia, aí Meu você tem que ter alguém ali Deus. para ressuscitar o cara na hora, entendeu? Tô super Então, tranquilo. assim, e aí esse cara aí mostra a história dos dois, né? Porque eles têm um relacionamento e tal. E aí, cara, é muito bacana o documentário. Pra quem gosta disso, pra quem Não, e as imagens. imagens belíssimas, e tem essa história entre os dois é muito emocionante, né? Tem coisas assim, surpresas no documentário. Então, cara, gostei demais. Tá lá no Netflix, né? Esse foi o primeiro. O segundo é um outro Netflix que é Einstein e a Bomba. Olha, Esse tem a aí tem ver um com. pouco de relação com Oppenheimer, Uhum, porque no Oppenheimer a gente vê o Einstein, né? Só que ele tem uhum. uma participação bem pequena, né, no filme. É mais uma Isso, alegoria, quase, né? isso. A gente não tem muita noção do que aconteceu no Einstein ali, enquanto tudo aquilo aconteceu com Oppenheimer. Então, esse documentário mostra justamente isso. E ele faz com reconstituições dramáticas. Isso eu achei Hum, interessante. Ele não traz hum. só filmagens históricas e tal, eles botam um ator para ser o Einstein. E aí eles recriam várias cenas e eles comparam a foto original em alguns momentos para você ver que eles fizeram um bom trabalho, né? Tipo assim. Porque mostra como que foi o exílio dele da Alemanha, né? Foi. Como que ele saiu da Alemanha e ele saiu num momento assim crucial. Se ele demorasse um pouquinho mais, Sim. era capaz dele ter sido assassinado e tal. Ele, inclusive, sofreu ameaças, né? Uhum. Eu acho que ele só não foi assassinado por já ser uma figura muito famosa. Ele já tinha, né, apresentado a teoria da relatividade e virado o cientista mais famoso do mundo na época. Mas ele sempre se declarou pacifista. Então, logo de cara, ele entrou em choque, né, com o Hitler, né, com Uhum. o partido nazista e tudo. E aí ele teve que se exilar. E aí foi inicialmente para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, né? Uhum. E aí mostra assim qual que foi a participação dele em relação a essa questão da bomba também, né?
ele participou, não participou, né? Quem assistiu Oppenheimer sabe que a participação dele foi um pouco coadjuvante, mas ele tem um papel importante, que é mandar a carta lá pro presidente, né? Sim, para convencê-lo, né? Para convencer, porque daí que veio a vontade dos Estados Unidos de investir, e eles investiram pesado para a época, mais de 2 bilhões de dólares na época, era uma fortuna inimaginável, né? E o Einstein, porque o Einstein, na época, tinha rumores de que os nazistas estavam quase chegando lá, né? Na questão da fissão nuclear, e aí ele falou, presidente, cara, a gente tem que correr, você tem que correr atrás aí, investir pesado, porque senão, se eles tiverem a bomba atômica, é um negócio, né? E aí muitos falam assim, ele é responsável pela teoria, mas a teoria da relatividade não tem uma relação direta, porque basicamente o que ela faz é só deixar claro a quantidade de energia que pode se obter ao se converter matéria em energia, né? Isso. Mas quem é o grande pai mesmo é o Oppenheimer, né? Que é aquele cara que pega isso tudo e fala assim, como que a gente vai extrair essa energia, né? Como que a gente vai criar uma bomba a partir desse conceito? Viabilizar o processo, né? Isso. Isso é realmente... Então, mas é legal por causa disso, porque ele traz essa perspectiva do Einstein, né? Assim, como que foi o impacto de tudo isso que aconteceu na vida pessoal dele, né? Na questão até profissional dele, como é que foi isso? Como é que isso impactou a vida dele, né? Ele nunca mais voltou para a Alemanha depois disso, né? Então, é bem interessante para quem quiser saber mais desse assunto aí, né? Gostou do Oppenheimer, quiser saber um pouquinho mais, só que no foco Einstein, fica aí a recomendação, tá lá no Netflix também. Então, depois dos meus 2 documentários, agora você pode fazer o seu próximo ingrediente aí. Isso, o próximo ingrediente é um pouquinho diferente do roteiro inicial. Cara, é uma dica antiga, né? Na verdade, que muita gente esquece, mas filmes, animações, documentários que são curtas, né? Que eles chamam de curtas, que concorrem ao Oscar, você pode encontrar no YouTube, né? Então, então é só você dar uma pesquisadinha, você encontra, vai na lista de vencedores, né? Do Oscar, que vocês vão ver muita coisa legal. Parece que tem The Isle in the Middle, parece que é uma sobre uma ilhazinha que está de frente para a China, né? De Taiwan. Parece que é bem interessante, ganhou o prêmio lá, é bem legal. Tem a última loja de reparos também, o pessoal falou muito bem. Então tem essa dicasinha que foi o que ganhou de documentário, né? Isso, e tem o mais sem graça possível, que é a incrível história de Henry Sugar, que ganhou, né? velho, o cara gasta bilhões, né? Tem um diretor mega, sabe? É muito mega sem graça, famoso, cara. Né? Com cara de Hollywood. Aí é muito sem graça, cara. Assim, né? O Wes Anderson lá, né? Pô, cara, pra quê, covardia, né, gente? Covardia. O cara usa a máquina de Hollywood para fazer um curta e ainda é premiado, né? Não, você fica assim, não, eu vou concorrer aqui, eu sou o Bolt e vou correr com esses adolescentes aqui. Pô, velho. Covardia também. Covardia, né? Então tem essa pequena dica aí ainda relacionada, né, com o Oscar. Mas falando em o Wes, que lembra o quê? O Grão Hotel, que lembra o quê? Essa daí você esticou, hein? Essa transição, isso foi longe. Pois eu vou falar aí do meu guilty pleasure, né? Que é aquela coisa que você fala assim, cara, você gosta disso? Cara, eu gosto. Eu não chega a ser igual um crítico aí do YouTube que falou que gosta de briga de rua, né? O meu guilty pleasure é menos polêmico. Não vamos entrar nessa celeuma. Mas o meu guilty pleasure, ele chama Grande Tour, né? Grand Tour. Porque eu gostava muito do Top Gear, né? Aquele programa lá da TV britânica, né? Que você tem lá o Clarkson meio Hammond, que é o trio famoso do Top Gear, que é um programa sobre carro que, na verdade, não falava quase nada de carro. Verdade. Né? Muito desculpa. Comédia. É uma desculpa. Eles gostam de carro, mas eles não queriam ficar fazendo aqueles reviews, não é nada assim. Chato. Olha aquela coisa, olha, tem tantos cavalos. Eles falavam coisas e realmente comparavam os carros, né, e tal. Só que do jeito deles, de um jeito super bem-humorado, eles tiravam muito sarro e caras extremamente politicamente incorretos, né, os três. Assim. Então, e sem papas na língua. E eu gostava muito desse programa, só que por uma polêmica do Clarkson. Foi. Que ele agrediu um dos produtores lá e foi demitido. Foi. E aí os outros dois, o Hammond e o May, foram junto com ele, falaram assim, não, em solidariedade a gente vai junto com ele.
E aí eles até tentaram voltar ao Top Gear lá na BBC, lá, com aquele cara lá do Friends, né? Mas foi um fracasso total. Eu nem sei se ainda tem Top Gear, se acabou. Parei de acompanhar depois disso. Mas aí eles foram para a Amazon na época, o Prime estava crescendo, eles queriam estrelas e tal, e eles criaram esse programa Grand Tour. No início era um programa no formato Top Gear, né? Que eles repetiram o mesmo formato. Só que depois de um tempo, eles abandonaram isso e viraram só porque eles faziam na época Top Gear especiais, que eles iam para lugares do mundo fazer aventuras com carros. Ah, sim, geralmente o último episódio, né? Era com uma duração maior, e é só isso. Aí cada um escolhia um carro, que não tinha nada a ver com aquela situação, geralmente falando, né? Uhum. E aí eles atravessavam, saíam de lugar A até lugar B, e passavam altas aventuras aí para conseguir cumprir esse trajeto, tinha que fazer algumas tarefas e tal. Tudo bem humorado. Então, assim, aí depois de um tempo, o Gran Tour passou a ser só isso, né? Principalmente após a pandemia, né? Eles abriram mão do formato tradicional lá, com plateia e tal, e passou. E eu achei legal, porque a parte que eu mais gosto são as especiais, né? E eu tinha parado de ver desde a pandemia, eu não sabia que tinha voltado, você vê, né? E aí eu fui fazer o binge watch, né? Desde de 2020, os especiais eles lançaram um por ano, acho que 20, 21, 22. E aí depois, agora tem um recente, que eles fizeram e tem muito, muito legais. Tem um que eles fazem só sobre carro francês. Tem um que eles vão ali para parte de neve ali, Suécia, Finlândia, sabe? Islândia e tal. Muito legal também. Aí... tem um que eles arrumam carros assim, nada a ver. Tipo, a gente vai fazer uma viagem aqui e passa lá na Europa Oriental, com carros nada a ver. Vamos fazer um Gran Tour com carro que não tem nada a ver Gran Tour. Aí, sabe? Tipo assim, os carros assim, tipo você pega uma Kombi, né, para fazer umas coisas assim. E aí esse último, eles fazem parte do trajeto ali na África do Paris-Dakar. Eles não fazem a parte da Europa, eles fazem só a parte da África, o Paris-Dakar. Eles pegam supercarros e transformam em carros de rally. Né? Então o cara vai fazer rally com Aston Martin, sabe? Com um carro assim que não tem nada a ver, né? Então assim, cara, eu gosto demais, né? E esse último episódio tá muito engraçado, muito legal. Pra quem gostar também, né, dessa série, fica a dica que voltou. E aí tem vários episódios pra trás, pra quem não acompanha igual eu aí, né? Que não acompanhou desde a pandemia. Muito legal, lá no Prime. É um presentinho antigo, né? Assim, isso, foi aquele, tipo achar dinheiro no bolso de trás, né? Aí, assim que é bom, assim que é bom. Assim que é bom. Diga lá, falando em bom, agora vamos passar para outras. Então. Jogo do ano que está de volta. Isso. Não, então, pois é, alguns vão dizer que é karma, alguns vão dizer que que é uma coisa que você eu tenho é brasileiro e não desiste nunca. Isso. Vamos falar rápido, eu sei, calma, gente, não desligue, mas vocês vão entender. Não é uma história sobre o Elden Ring. A gente vai falar sobre o Elden Ring, mas a gente vai falar sobre uma coisa mais interessante que do Elden Ring. O que aconteceu? A gente descobriu um mod que a gente tinha comentado. Para jogar junto, né? Porque o Elden Ring ele é um jogo tão difícil, tão difícil, tão difícil, que até para você jogar junto ele bota um monte de regras, né? Você só pode. Porque ele segue o estilo da série Souls, né? Que lá desde os Dark Souls, desde os Demon Souls, você só pode convocar um convidado em determinado momento específico ali. E antigamente você não conseguia nem convidar um amigo. Você só podia convidar pessoas que colocavam o sinal dele lá, e você chamava, e aí quando mata o chefe o cara desaparece, aí você fica um tempo sem poder chamar até chegar na outra área. Então assim, é cheio de limitações. Agora pelo menos eles permitem lá você botar o seu sinal e botar uma senha. Isso. E aí você já consegue chamar o seu amiguinho pelo menos, né? Mas mesmo assim tem essa limitação de você só pode chamar em momentos específicos, tem hora que pode, tem hora que não pode. E só enquanto o monstro da área ali estiver vivo. Digamos assim, o cara, eu rushei aqui, corri, matei logo o monstro, já era. Você não pode chamar seus amiguinhos mais, porque o monstro daquela área ele morreu, mesmo que eu quero matar o sub-boss, já era. Já era. Você já gastou a sua ficha. Você já gastou e a sua aí ficha. eu vou chamar na outra área, mundo aberto, eu chamo na outra área vendando, aí tem uma parede invisível. Que não deixa o seu coleguinha passar para aquela área que chefe. Gente, não, e você não falou do pior problema é que você ainda pode ser invadido. Exatamente. Quando você abre para o seu amiguinho, abre para os inimigos também. Olha que legal. Você fica assim, cara, por quê?
fazer isso, entendeu? Cara, enfim, é uma pessoa que realmente... E aí o mod basicamente permite você chamar a pessoa a qualquer momento, pode chamar mais de um e jogar o jogo inteiro junto com alguma pessoa. Isso, e é lindo, cara. Todo mundo joga junto, sem invasão. É maravilhoso. Só que Só que qual é o tem um problema? porém, né? Qual que é o porém? Diga aí. O problema é o seguinte, que está chegando uma expansão. E essa expansão, o pessoal fala que é tão grande ou até maior do que um mundo que já é gigantesco, do Elden Ring. Então, a gente estava na frente de um dilema, que é o seguinte, a gente avançou bastante pô, brigadão mais uma vez, Michael. Pô, a gente avançou pra caramba na história, só que no mod, não no... E aí o save, você não pode pegar o seu save, né? O seu arquivo save do mod e jogar no jogo principal, porque você vai ser banido, né? Porque o mod, ele também modifica coisas lá de itens e tal, e você pode usar para subir de nível muito rápido. Ele foge das regras, então aí você pode ser banido. Então aí eu falei, Jeff, se você quiser jogar a expansão, você vai ter que voltar lá no Elden Ring sua vida antes mod e zerar o jogo, né? Rapaz, nossa, cara, tinha Mas eu coisa vou que te ajudar, relaxa, vai dar certo. A gente vai nesse esquema pinga-pinga e vai dar certo. Cara, tem coisas que você fez que agora que eu tô. Caraca, velho, o Michael é muito sinistro, velho. Não, mas teve momentos. Eu tô resumindo essa história por o seguinte: primeiro que esse dilema, e depois a decisão, não, eu vou fazer, mesmo com. Né, Eu admiro a sua determinação. Não, e, cara, tem uma coisa que é muito engraçada que você fica assim, cara, por que alguém vai fazer um jogo tão miserável assim, sabe? E eu já te falei, e você entrou numa fase mais relax Isso que eu fico assim, caraca, velho, é o This Is Us, só que jogo, entendeu? Pra que tanto sofrimento, cara? Não sei, mas... E o pior é que esse jogo é bom, então tem esse momento Ganhou o jogo do motivacional. ano, né? Ganhou, e não é à toa. 2022. Cara, lá vou eu de novo, então eu fui ver. Vamos lá, Não, vai dar assim, certo. não tá tão ruim assim, não. Mas resumindo a ópera, cara, teve um subchefão e um chefão que, cara, na boa, eu morri umas 40 vezes, não tô exagerando. E, cara, eu consegui matar, cara, é massa. Quando você fica assim. Legal. Você fica, oh yeah, entendeu? Você evolui como jogador. Mas tem esses dilemas, então é muito comédia, né? Mas ele traz essa sensação de eu consegui. É por isso que quanto mais difícil o jogo, porque ele é difícil, mas ele em alguns momentos ele é injusto, mas assim, muito menos do que antes. Antes você ficava assim, cara, caramba, sabe? Assim, tinha muita coisa. Mas a série Souls, pelo menos, a maioria das vezes que você morre é porque você fez alguma coisa errada. Você consegue identificar. Eu fiz isso aqui errado, e aí quando você consegue, você fala, eu consegui. Então, eu acho que esse é um pior também, porque eu errei aqui, eu vou tentar mais uma vez. Meu irmão, se você tiver alguma coisa importante pra fazer, você tá enrolado. Não existe esse negócio, só mais 10 minutinhos. Não existe, cara. Enfim, né, aquele formulário, né, que uma vez eu tava preenchendo no trabalho. Você já chegou atrasado por causa da bebida, você já gastou o dinheiro, e você troca a bebida pelo jogo e você fica assim, Você veio pro trabalho com sono por causa da bebida, você... Enfim, mas vamos falar sobre isso, vamos falar sobre quem é o teu amigo, Michael, quem é o teu amigo agora? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Pois é, né? Como eu dei um teaser, né, na edição passada do podcast, eu escrevi porque eu primeiro tive o Steam Deck, agora a gente tá na moda esse negócio de PC portátil, né? Sim. PC mobile, que são os portáteis mesmo. Começou com o Steam Deck, na verdade não foi com o Steam Deck que começou, mas o Steam Deck popularizou, né? Porque a Valve veio com os dois pés na porta e já criou um Steam OS, que é basicamente a Steam ali para você usar como sistema operacional, então é muito amigável. Comecei no Steam Deck, depois migrei para o ROG Ally, né? E aí depois de um tempo no ROG Ally, agora eu já estou até muito mais tempo do que quando eu escrevi, mas eu esperei um tempo e escrevi assim a minha opinião de qual que é o melhor, né? E a resposta que eu vou dar já dá, né? Tá lá no blog, quem quiser ler, mas já vou dar um spoiler, cara, não existe vencedor, depende do que você quer fazer, né? Então assim, ficou empate lá na minha contagem, né? Porque depende. Então, assim, o Steam Deck é melhor na questão da interface, como eu falei, porque ele parece um console, né? Então ele parece um Xbox, um PlayStation. Você liga,
e você já começa a jogar em 2 segundos. E aí você tem o modo sleep, você pode desligar ali, né, de hibernar, você hiberna e ele não gasta bateria, uma beleza, funciona. Aí você volta a jogar onde você parou, você não precisa, ai meu Deus, eu tenho que jogar mais 10 minutos pra salvar. Tipo esse negócio do Elden Ring, né? Sim, Tô no meio sim. do boss aqui, como é que eu faço? Você consegue hibernar, se você não tiver online, né? É, Consegue, tá? tem esse Você detalhe. hiberna e tal, porque às vezes você tá com um coleguinha lá e aí não tem como, né? É, Mas assim, aí você hiberna e volta a jogar depois. Então, assim, o Steam Deck é maravilhoso a questão de interface, né? A primeira edição pecava em termos de tela, né? O ROG Ally ele já tinha uma tela bem menor que o primeiro Steam Deck, só que o Steam Deck lançou o OLED, que aí a tela é muito boa por ser OLED, né? Pretos, totalmente pretos e tal, e tem HDR na tela, então mas o Steam Deck original tinha muito isso, né? Você tem a interface, que é quase um console, você tem toda a biblioteca Steam, e aí os caras conseguem até otimizar, como eles têm um controle muito forte, jogos que às vezes dão pau pra galera que joga num PC, eles conseguem otimizar. O próprio Elden Ring foi um caso que quando lançou tava dando pau num bocado de PC, né? Tá dando aquele stutter, né? Que é aquelas sim. travadas. A galera da Valve falou, não, no Steam Deck a gente faz a pré-compilação aqui dos shaders e rodava liso. Então, Cara, assim, e eu joguei e eu fiquei de cara, velho. Eu fiquei de cara. pois é. Então, Realmente. assim, é impressionante. E o que ele consegue fazer com o hardware que tem ali, né? Os caras é impressionante. Já o ROG Ally, ele é Windows, ou seja, você tem que lidar com toda a dificuldade, né? Ele é como assim, né? Um touro numa loja de louça, né? Então, assim, o Windows, para um portátil, ele é muita coisa, não precisa. Então, a Asus tenta, ela bota ali uma interface, assim que você entra no Windows, ela abre para você escolher o jogo direto, só que ela acaba que não é tão otimizado, então assim, não funciona o sleep para todos os jogos, só para alguns jogos funciona. Então, assim, tem esse aqui problema na interface. A tela é maravilhosa do ROG Ally, apesar de não ser OLED, é Full HD, é uma IPS de excelente qualidade, e a grande vantagem que ele tem, né, que é a Variable Refresh Rate, né, que é o VRR, que é o nosso famoso FreeSync, né? Uhum. Ele tem, que ajuda muito para não ter esse negócio de quebra de quadro, né? Para não ter os stutter, essas coisas de quebra mesmo na imagem, né? E tal. Então, assim, ajuda muito, né? Quem tem PC sabe disso, que o FreeSync ou o G-Sync ajudam demais. Então, ele tem, então é uma vantagem muito grande, que o Steam Deck, até o OLED não tem ainda. Então, para quem acha isso importante, o ROG Ally é legal. Só que bateria ele perde, porque ele usa um processador que gasta muito mais energia que o Steam Deck. Então, o Steam Deck é baixa wattage, né, em potência baixa, ele é muito mais eficiente. A Uhum. vantagem do ROG Ally é quando você aumenta essa potência, fala assim, não, vai lá meu filho, solta os cachorros, pluga ele na tomada, aí ele chega a ser até 40%, 50% mais rápido que o Steam Deck, né? Caramba. Porque o processador realmente o do Steam Deck tem 4 núcleos, é um Zen 2 ainda, né? Eu acho que o deck não é nem Zen 3 ou é Zen 3, não lembro. Mas é 4 núcleos só, o do ROG Ally são 8. A GPU do Steam Deck acho que tem só 4 unidades computacionais e ela é RDNA 2, né? A do ROG Ally já é RDNA, quer dizer, RDNA 1, acho que é o do ROG Ally é RDNA 2. Então, assim, é bem mais potente o hardware mesmo. Só que em baixa wattage o Steam Deck ganha, né? Se você pegar em Uhum. 15 watts ali, que é o padrão, né? Para um Uhum. dispositivo portátil aí, o Steam Deck ganha. O ROG Ally ele ganha se você joga 30 watts nele. Aí ele dá de lavada. Então, assim, para mim, como eu jogo em casa e eu comprei uma bateria boa, daquelas de 60 watts, grande, né? Então, assim, para ele, né? Então, assim, eu consigo levar ele para algum lugar, ainda jogar aí umas 3, 4 horas contando essa bateria, mesmo a 25, 30 watts. Então, e não é todo jogo que precisa, né? Então, assim, depende muito. Aqui em casa eu sempre jogo com ele plugado, então para mim acaba que é melhor porque alguns jogos que não rodam no Steam Deck, ele roda. O fato dele Uhum. ser Windows, você consegue jogar jogos também que tem aqueles anti-cheater, né? Jogos online que o Steam Deck não tem, não pode. Então, é isso, depende do que você quer. Se você quer um cara para jogar portátil, mais jogo indie, e alguns jogos AAA, mas menos pesados, ou baixar bastante, né, a qualidade, Steam Deck, sabe? É Steam Deck, porque o modelo OLED está com a tela excelente, bateria melhor, você vai conseguir jogar 4, 5 horas aí, numa viagem e tal, sem precisar usar bateria, então é Steam Deck. Agora, se você quer jogar aqueles jogos AAA que você normalmente não jogaria no portátil, se você pode usar ele plugado na sua casa a maior parte do tempo, ou ter uma bateria dessa parruda para usar quando sai com ele de casa,
ou quer jogar jogos no Windows que precisam do Windows, né, como esses online, É, Fortnite, Call of Duty, da é, EA, né? Ou da o é, Xbox, né? isso, assim, se quiser também Game Xbox. Pass, né, Game Game Pass, Pass isso. nativo para instalar o jogo, então assim, aí você tem que usar um portátil Windows e o ROG Ally é muito bom. Então fica a dica aí, né? Quem quiser conferir todos os detalhes, comparação, vai lá no post. E você, Boa. Jeff, seu próximo aí? Rapaz, então eu concluí um livro, né? Tinha que concluir um livro, né? Eu tô fazendo a segunda graduação, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Mas estamos aí, né? Vamos ver até quando. Mas não, vamos. Tem horas que eu me divirto, tem horas que eu. Mas, enfim, aí eu concluí um livro que eu tinha começado, que é Inteligência Artificial e ChatGPT, da Revolução dos Modelos de IA Generativas à Engenharia de Prompt. Cara, é da Casa do Código, né? A editora brasileira, é uma empresa irmã da Lura e tudo. Kaelon e tudo, né? E, cara, que livrinho bom, velho. Eu achei assim, eu acho que é um dos melhores. Cara, é o melhor livro que eu vi em inglês ou em português para dar essa visão macro, como dos conceitos da IA, o que que é um chat GPT, o que que é um LLM, o que que é uma alucinação, o que que é um, 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 uma engenharia de prompt. Cara, realmente assim, eu recomendo o livro não só para quem é da área, quem é de fora, para ter uma noção. Cara, eu acho que consegue ler até o quarto episódio, o quarto capítulo, né? Então, cara, eu recomendo demais. O livro é Legal. relativamente curto, né? 200 e poucas páginas. Ele ensina até 223 páginas. Ele ensina Aham. até a implementar um chat GPT é, é, lo- é, com uma conexão ao EA. Então, cara, vale muito a Aham. pena. Recomendo Então, demais, baratinho, em português. Vale a pena. massa. E falando em ChatGPT, né, essas coisas, né, IA, temos uma falando em IA, novidade. Temos uma NVIDIA, novidade né? aí. Uhum. NVIDIA aí. Cara, finalmente a NVIDIA criou vergonha e criou um aplicativo bonito e bacana para a gente poder comandar tudo relacionado à NVIDIA, né? Porque eles ainda estavam usando aquele painel de controle NVIDIA que foi feito por Windows XP. Uhum. Uhum. E para você fazer as configurações mais voltadas ao hardware era nesse, e tinha um aplicativo separado, o GeForce Experience, para você otimizar jogos e tal, instalar o driver, né? E que exigia login, que era extremamente Era. polêmico, né? É, Extremamente polêmico, que era obrigatório login, você se cadastrar. Então a galera criticava demais. Aí eles falaram assim, não, beleza, finalmente vamos ouvir vocês. Aí criaram o tal do NVIDIA App, que é um aplicativo aí que junta tudo da NVIDIA no seu computador num lugar só, que era o que eu precisava, né? E com a interface bonita, rápida de operar. Então eles acabaram com o GeForce Experience, então tudo aqui, drive, as configurações lá do painel de controle, nem todas estão ainda, mas eles vão trazer. Tudo é feito com interface massa, assim, legal. E aí tem a parte também daquele NVIDIA Broadcast, né, que é a parte que a gente usa, inclusive, para fazer nossas gravações, para tirar o ruído de fundo, né, e tal. Para quem tem placa da NVIDIA, é um software muito bacana. Então, assim, cara, muito recomendado. Tá em versão beta ainda, mas já tá extremamente funcional. Eu tô usando e não tive problema nenhum. Então, assim, nem eu. e eu vou aproveitar e dar uma dica, que uma coisa que eles trouxeram com esse app foi um negócio de um alto HDR da NVIDIA, né? Hum, Para quem tem monitor com HDR bom, então isso só vale para quem tem mini LED, né? Mini LED, OLED ou QD OLED, né? Os outros eles fingem que tem HDR, então assim, é. para quem usa TV como monitor de OLED, TV de OLED, né, como monitor e tal, ou tem um monitor de QD OLED com um HDR verdadeiro de qualidade, vale muito a pena porque você consegue habilitar para jogos que não tem HDR, né? HDR é um negócio que ele aumenta essa diferença entre o claro e o escuro, esses contrastes, e aí a luz no jogo ela fica brilhante, assim, sabe? Então, assim, é muito legal, né? Esse jogo, né, que ele faz o HDR. Eu, por exemplo, sou fanzaço, né? E finalmente eu tô com um monitor bom HDR, então, assim, super recomendado para jogos, mesmo jogos que não tem HDR, esse conversor deles funciona, né? Um exemplo foi um que a gente jogou, quem tava jogando Remnant 2, né? Uhum. Se não tem HDR, eu liguei nele e achei fantástico. Então, assim, bem legal. Para quem tem monitor HDR mesmo, vale muito a pena. E você, Jeff, diga aí. Agora Então, também
seguindo nas dicas de hardware, Isso, pois é, então, aliás, detalhe, né, a gente tá chegando no finalzinho do Remnant 2 aí, provavelmente você vai falar aí, né, já que você foi o nosso líder, né, no jogo lá, pô, vale a pena quando a gente gente comentar. terminar, a gente traz nossas impressões aí. Até porque Isso. diz que o último chefe final que a gente tá é meio polêmico, né? Extremamente passar polêmico. por ele. Vamos concluir, né? Assim, vamos concluir. Pois não, a novidade do verão agora é a minha nova impressora. Eu tava precisando de uma impressora colorida, então é até engraçado, porque tem situações que, cara, não tem A Greta como. chora, né? Quando Greta chora, então eu fiquei. E o povo falava que essas impressoras de tanque, eles tinham um lance de ressecar a tinta na cabeça de pressão, aí você ia perder, ia ser um prejuízo, que essa era o maior problema, né, das que usavam tinta líquida, jato né? que é os cartuchos. Isso. Né? Cartucho E e tem tanque. mesmo. Você não pode ficar sem imprimir muito tempo, não. Viu? Isso, exatamente. E aí eu vi que a HP, o pessoal tava falando bem e tinha uma promoção e eu peguei a HP Smart Tank lá, 724. E, rapaz, eu testei a bichinha, testei bastante a bichinha e eu vou te falar, cara, me surpreendeu. Eu queria uma impressora que pudesse fazer frente e verso, né? E queria ver também a questão de rendimento. Cara, foi boa, o rendimento muito bom, o refil do tanque inteiro foi 69, o preto, né? O preto que mais gastou, realmente as outras tintas foram bem menos, né? E, cara, fiquei impressionado, cara. Eu acho que para lá Legal. de 8 mil páginas e a bichinha tá lá. Legal. Eu vou aproveitar e fazer um contraponto aí. Uhum. Eu comprei a minha em 2019, no ano que minha filha nasceu. Uma Epson também tanque de tinta, né? É uma L4160. Pra você ter ideia, aí quando eu comprei, ela vem, né, com a garrafinha da tinta preta, as outras 3 garrafinhas lá, né, amarelo, magenta azul, e o ciano. Isso. E aí, cara, pra você ter ideia, desde 2019, e olha que assim, eu tenho 2 crianças pequenas, que eu tenho que imprimir muita coisa, né, de escola, esses negócios direto, tô imprimindo coisa. Até hoje eu não precisei recarregar as coloridas. E sempre imprimo colorido as coisas para eles. E a preta eu só recarreguei uma vez. Desde 2019. Impressionante. Então, assim, cara, foi assim, uma mudança da água pro vinho, porque eu saí de uma de cartucho, né? Que o cartucho era assim, tinha 5 ml. Cara, e o cartucho custava a nota preta. Nossa. Não, a jato tinta tava inviável, cara. Inviável. HP bota 5 milímetros. Assim, 5 não, 4 milímetros e o cheio. Ml. Milímetros, ó. E o cheio, o XL, né, que ele chama, era 13. Não, ridículo. Assim, Esse então, agora você vai e bota uma garrafa, né, quase. é uma garrafa lá e tem os paralelos, né? Então essa parte do paralelo eu ainda não testei, dizem, né? Então, mas eu tô curtindo assim essa fase aí. Eu vou tentar honrar cada página impressa aí. Mas tô curtindo, Sorry, tá? Greta, sorry. Sorry, natureza. Não, mas eu vou fazer algo para poupar a natureza, de alguma forma. E então isso conclui. Eita, nós, nossos ingredientes. Agora a gente vai para os petiscos para o próximo episódio, né? O momento em que falamos um pouco sobre o que está por vir. Michael, e aí, os seus petiscos, como é que estão? Cara, eu tô terminando de assistir a primeira temporada daquela série de animação que eu falei no episódio anterior, a Dungeon Meshi, lá no Netflix, que é um anime, cara, muito curioso. Inclusive o último episódio saiu hoje, só que eu não consegui ver ainda, mas no próximo episódio eu trago minhas impressões. Mas eu tô gostando, porque ele é uma alta fantasia, né, estilo Senhor dos Anéis e tal, bem tradicional. A galera vai num dungeon lá e tal, se aventurar, com culinária. Só que aí eles se juntam com um anão que é cozinheiro no dungeon lá, que ele vive cozinhando monstro. E aí cada episódio tem pelo menos 2 receitas que eles têm que fazer, sabe? Então, assim, cara, é engraçado, diferente. Esse eu fiquei sabendo também lá pelo podcast lá do Gamescoop, né? O cara recomendou e eu fiquei curioso. E bem, bem interessante, viu? Porque tem uma ligação, assim, né? Comida e tal. E aí
eles criam toda uma lógica de ecossistema nesse dungeon, sabe? Depois eu vou falar mais, mas assim, tô curtindo. Também tem o Último Mestre do Ar no Netflix também que eu tô assistindo. Esse aí é uma adaptação meio polêmica, né? Que é live Isso. action daquela famosa série lá, acho que é daquela Nickelodeon, né? Uhum. Lá do Avatar, Último Mestre do Ar lá, a animação. Só que, cara, não tem como, né? Assim, são mídias diferentes. É que nem Dragon Ball. Pra mim, Dragon Ball é inadaptável pra live action. Inclusive, parênteses aí, né? Akira Toriyama faleceu. Rest in Sim, Peace, sim, né? sim. Que é o criador aí do Dragon Ball. Com, Mas com, va- assim, com pode várias falar. contribuições para os jogos também, né? Uhum. Isso. E ele fez, acho que o Blue Dragon também é dele, lá do Uhum. Xbox, né, e tal, que é um RPG também. Mas enfim, voltando aqui pro Avatar. Eu assisti 4 episódios até agora, da primeira temporada. E realmente, tem diferenças, né, da animação, não tem como, ele é uma pegada mais juvenil, né, assim como a própria série também. Tenta tratar os temas mais pesados também, só que não consegue navegar muito bem, sabe? Assim, é difícil, né? Você tá fazendo uma piada, adolescentes e tal, sobre uma coisa, de repente vem um tema pesado. Essa transição eu achei meio complicada, sabe? Uhum. Porque tem muita essa temática da guerra, né, e tal também. Então, assim, mas vamos ver, né? Tô assistindo aí. E também outro o seriado que eu peguei, esse já tô gostando muito, que é o Shogun, lá no Star Plus. É uma outra Eita! adaptação daquele Sim, do livro, polêmico livro livro. famoso, polêmico. Tá Polêmico. lá, a história do Japão lá no século XVII, né, em 1600 e pouco lá e tal. Segundo estrangeiros. Não, mas É, agora estão tomando um cuidado mais. e aí mostra muito, né, como é na época que o Japão lá estava sendo meio que sob colonização dos portugueses e tal, né? Alguns tinham se convertido para o catolicismo. Aí esses conflitos, porque a exploração portuguesa é como se fosse uma colônia para eles, só que eles não contaram isso para os japoneses. Então, assim, e aí a galera da Europa estava afim também, né? É, Conta é. a história do inglês que vai parar lá e que queria também pegar um pedaço da torta. E acaba se envolvendo, porque acaba de morrer Uhum, o líder lá, né? E o uhum. filho dele é muito novo para assumir o poder. E aí os outros líderes lá, os outros senhores feudais lá no Japão ficam lutando pelo poder, né? Fazendo Aí, alianças. daí voltando o Shogun, né? Assim, porque Isso, e tinha aí parado, vem né? esse movimento. O Shogun tinha sido extinto, né? Uhum. Só que aí vai surgindo a necessidade novamente para evitar uma nova guerra civil japonesa, né? Então, mas estou acompanhando também, estou no terceiro episódio ainda, são 10 eu acho. E está saindo uma vez por semana, então deve demorar um pouquinho até eu concluir. Mas estou gostando, viu? Cara, que Não, produção, a produção é atores, realmente e infinitamente dessa melhor do que o vez, dos anos. nossa, 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 não tem nem comparação, com muito é, mais respeito à cultura japonesa e sim, sim. tal. Então, assim, inclusive eu acho que os ocidentais ficam sendo muito mais vilões, Uhum, uhum. então parece ser mais próxima dos fatos. Então, assim, a outra, o The Chosen, tô assistindo lá, tem as 3 primeiras temporadas do Netflix, ainda tô no meio pro final da terceira temporada, né? Que é a série lá sobre Cristo e os discípulos, uma série bem embasada na Bíblia, mas como eu dei o alerta antes, vou dar de novo. Enche muito os espaços que a Bíblia não relata, né? Assim, ela Uhum. faz escolhas para definir, achar o que aconteceu ali, né? Coisas que não estão de fato escritas na Bíblia. Então não são verdades, assim, não dá para ter certeza que aquilo aconteceu, né? Porque não está no relato bíblico que a gente considera histórico, né? Então, assim, mas estou gostando. Vamos ver aí como é que vai acabar essa terceira temporada. E, por fim, falando em jogos, né? Continuando a minha saga lá do Nioh 2, que a gente gosta de sofrer. Quando você tá lá no Elden Ring, eu tô no Nioh 2, que é um outro Souls-like, né? Tipo Souls. Só que esse cara é cruel porque eles colocaram muita mecânica no jogo e eu tô apanhando, mas eu já passei daquela fase assim que ufa, tem um nível lá que você consegue andar mais rápido, sabe? Ai, Eu já ai. não tô mais morrendo 20, 30 vezes para cada fase, assim, já tá só umas 2, 3 vezes. Mas tô gostando, e tô jogando inclusive no ROG Ally, ele roda direitinho, 60 FPS, uma qualidade boa, tô curtindo. E outro que eu tô jogando, e esse já não dá pra jogar no ROG Ally, que é o Alan Wake 2. Cara, que jogo, assim, eu aproveitei aí que, né, que eu tô com uma máquina aí boa pra rodar e tal.
um PC, então botei lá o Ray Trace máximo e tal. Cara, que jogo. Agora sim, parece que caiu a ficha da nova geração, sabe? Um amigo meu tinha falado disso, né? Realmente que Cara, tá que muito bonito mesmo. jogo bonito. É, Porque tá muito assim, bonito. você deixa o motion blur, né, ativado e também a granulação de filme. Cara, parece que você tá num filme, velho. É impressionante. Eu Tem momentos que você tá assim, parece que você tá assistindo um seriado, né? Eu imagino, fico assim, imagino. cara, eu fico assim de queixo caído, né? Eu só não falo pra você jogar porque ele tem essas pegadas de terror, né? Você não Pois gosta, é, pois é. ele Me é dá. Eu não sei. agonia, né? É Não, o. e eu tinha falado pra você, ele até que não é tão de terror no comecinho, né? Ele tá Aham, parecendo mais investigação, mais, como é que eu vou dizer, tipo o True Detective, né? aham. Não, meu amigo, mais pra frente, rapaz, eu dei um pulo na cadeira uma hora que eu falei assim, coitado do Jeff, se fosse jogar isso aqui. Eu ia xingar muito no Twitter, né? Não, não, É, eu não. Eu já moro no Brasil, gente. Não, mas obrigado. assim, é pra quem gosta, né? E ele tá muito mais survival horror, né? Do que o Alan Wake 1, né? Que eu não gostei tanto, né? Que era do lado do Xbox 360, né? Então, ele tá bem mais assim, temática adulta e tal, e muito bem feito. Então, assim, cara, curti mesmo. Tô gostando. E você, Jeff, seus petiscos? Rapaz, a gente vai fazer uma corrida aqui de 100 metros. Porque tem muita coisa atrasada aí, mas vamos lá. Eu vou terminar o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, que é um livro que eu tava curtindo, é um pouco autoajuda e eu tô na parte que eu acho que é agora que ele vai virar, né? Assim, agora ele só se ferrou e agora a gente vai ver a mudança. Ele tá começando a descobrir. Então eu fiquei curioso, é uma pessoa bem polêmica nos Estados Unidos, mas uma amiga minha recomendou, outro amigo meu também recomendou, e eu falei, vamos ver, né? Aí tem uma série de filmes que eu vou querer assistir, né? Os Segredos de um Escândalo, como eu tinha comentado, também concorreu ao Oscar, né? Tem Vidas Passadas, que é um drama também Aham. coreano, também concorreu ao Oscar, também quero ver. O Godzilla Minus One, vamos ver se o pessoal Ganhou o deixa de Oscar, né? De ganhou, pô, polêmica aí, porque um orçamento de, sei lá, 25 milhões, 20 milhões. cara, mas todo mundo E fala que efeitos especiais, eu não vi ainda, né? Mas a galera fala que é uma excelentes. pegada anos 90, mas Isso, cara, o pessoal fala que você vê um amor ali, sabe? Assim, legal, é, legal. e Acho que deve lembrar muito Star Wars, né? O primeiro Star Wars. Foi uma isso, coisa exato, praticamente artesanal ali, né? Os caras isso, derrubaram ali a alma deles. isso, do tipo assim, gente, ó, deixa eu te mostrar como é que deveria, né? Porque agora vem, né? Vem a versão aí, enfim, né? Enfim, Vai, né? vai estrear aí o Godzilla, amigão do Isso, Kong agora, né? pois My é, God. meu Deus, A versão, enfim, aí, né? tipo assim, eles falaram assim, não, deixa a gente fazer como é que você, mostrar como é que vocês têm que fazer. Aí os caras vêm, não, não aprendi não. Deixa eu mostrar para vender bonequinho, então, É, fica difícil, né? Vamos ver se de repente em algum lugar, né, a gente consegue ver porque merece o cinema, né? Merece o aham. cinema. Anatomia de uma Queda também concorreu ao Oscar pela França, só que teve uma polêmica porque eles não optaram por eles, enfim, politicagens, né? Dias Perfeitos também, que é um que concorreu pelo Japão. O Menino e a Garça, que aí, né, meio que quase fechando o Miyazaki, ciclo do né? Miyazaki, que o pessoal até brinca que entre dormir e ganhar o prêmio, ele preferiu dormir. E dizem que ele falou que não se arrependeu, não. Ele é bem. Enfim, é bem daquele jeito mesmo. Cara, e ganhou do Homem-Aranha, né, velho? Sim. E, eu- Caramba, fiquei e, de e, cara, velho. e o pessoal fala que mereceu. Mesmo assim, mereceu. Eu não assisti esse Menino e a Garça, né? Não Eu sei. também Mas não são obras de assisti. Também arte, não né? Os assisti. filmes do Miyazaki, né? Pois é, e De o, arte. o Homem-Aranha foi muito bom e tudo, mas realmente, frente ao primeiro, que foi É excelente. aquele entretenimento É, de massa, né? É quase um isso, trabalho escravo ali dos caras ali fazendo aquilo ali no isso. computador. É Eu acho diferente, é uma que. pegada diferente, não é tão Exato. artesanal quanto o Não, Miyazaki. é uma demonstração inacreditável de tecnologia, né? Sim. E a história é muito Mas, boa, né? sim, Também, sim. também tem isso, né? Aquele filme da Mas. Marvel bobão. Mas não dá para comparar. Não dá. Realmente não dá para comparar. E o 20 dias em Maripol, que né, Ganhou, né? Documentário, né? ganhou, foi praticamente uma premiação
protesto, né? Sim. Contra a situação. E aí a gente vai chegando finalmente na reta final do Mestres do Ar, que eu tô quase com uma má vontade. Gente, meu Deus, é melhor que o The E Pacific não é o até Avatar, então? né? Esse Mestre do Ar é Não, aquele não. lá da Apple TV É Plus. dos bombardeiros e tudo, Isso. né? Da Força Aérea lá americana. E engraçado que eu acho que eles nem vão chegar no Pacífico, né? Porque a máfia dos bombardeiros chega aí para os Pacíficos, tem a história do Himalaia, eu acho que nem vai chegar porque não tem gasolina a história, entendeu? E aí eu vou tentar começar a série Guerra da Popola, que tá famosa e tudo, né? Uma ficção, um romance de uma trilogia aí que tá fazendo muito sucesso nos livros, né? E duas dicas nada a ver. Não é pago nem nada, que uma amiga minha tinha recomendado no. Ai, gente, como é que é no Instagram? Uma granola, que chamam granola da Diana, né? Da Pitada Natural. Rapaz, que granola gostosa, viu, cara? Muito boa. Só que ela não é doce, ela é natural, meio integral, saca? E, cara, muito bom. O problema é você não comer tudo, entendeu? Isso, cara, eu curti pra caramba. Eu acho que quem tá atrás de uma. Existe granola salgada também, tem uns temperos lá, a moça é Granola, essas massa. granolas industrializadas são. Isso, não, ela é outra pegada, cara, é outra pegada. Aí tem umas coisas lá bem diferentes, cara. Poxa, tem uma com canela, caraca, muito boa. Gente, nossa, então, mas se mantenha na porção, viu? Porque senão você vai comer tudo. Então, é bom pra caramba, cara. Foi uma dica aí que eu dou. E tem também do podcast, pra quem gosta de cinema e tudo, né? Tem um Tomada 2, né? Que é tipo um Sucessor sucessor espiritual. do Entre Planos, né? De vez em quando é com PH Santos, mas uma pessoa super polêmica que falou que Madame Teia é melhor do que. Ai, gente, era melhor que quê? Que era melhor do que um filme. E eu falei, cara, a internet caiu matando em cima do cara. Ele é cineasta, trabalha por um Omelete, ele faz o contraponto. Cara, o primeiro episódio é só porrada. Eu fiquei de cara, velho. As porradas, assim, intelectuais, né? Você vê que os dois, têm um respeito, sim, tudo, mas, cara, só porrada. Eu fiquei de cara. Eu falei, gente, isso é um podcast de entre amigos ou. Sabe? Então, cara, eu curti, recomendo, assim, tem uma discussão, às vezes mais técnica, às vezes mais filosófica, mas nem sempre concordo com o PH, nem sempre concordo com o menino lá, Viralizo e tal. Mas mesmo assim eu recomendo, tô curtindo lá, tá distribuindo pela Amazon Prime, né? E chegamos ao final de mais um Almanacão, Michael. Quase 2 horas. Quase 2 horas de almanac. Então eu agradeço a você, agradeço todo mundo que sugeriu, Valeu. pediu, né? Não, quanto é que vocês vão fazer e tudo e tal, né? A gente tá Vamos tentar aí. manter aí essa frequência de uma vez por mês. E mais ou menos, né? Isso quando a faculdade deixa, quando outros fenômenos permitem a gente fazer isso, né? Isso aqui é um projeto paralelo, né, do blog, que, né, a gente faz com muito amor, né, e a gente está distribuindo no Spotify, Amazon Music, Pocket Casts, né, e você também pode ver aí no nosso blog no Mexer Digital, né? E é isso então, Michael. Então, Jeff, muito obrigado aí, valeu. Mais um episódio e até a próxima. até a próxima. Brigadão. Opa!